Fala, corretores! Hoje a gente está aqui com o Luiz. Luiz é meu amigo de jiu-jitsu, faixa preta bravo. Eu gosto de chamar ele de miúdo, mas hoje ele está aqui como Luiz, corretor de imóveis. E está começando a fazer avaliação de imóveis também. E aí, Luiz? E aí, meu irmão, como que você tá? Beleza? Para me falar de avaliação de imóveis. Qual é a sua dúvida, Luiz? Rapaz, dúvidas um monte. Aí quando a gente tem dúvida, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir perguntar para quem conhece, né? E, tá obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo tanto as minhas dúvidas, como eu sei que deve estar esclarecendo as dúvidas de muitas pessoas aí. E aí eu queria te fazer uma pergunta já logo de cara. Todo corretor de imóveis pode fazer avaliação imobiliária? Deve. Deve fazer? Deve fazer. Por quê? O corretor está no meio da flutuação imobiliária. Ele vende, ele aluga, ele está ali junto com o cliente e com o proprietário. Sim. Ele sabe quanto estão pedindo naquele imóvel, ele sabe quanto aquele imóvel pode ser transacionado, ele pode ser alugado ou adquirido. Então ele conhece o mercado. Então ele pode fazer a avaliação de mercado, ele pode estar mostrando aquilo dali que ele sabe, colocando no papel o que ele sabe. O que o corretor não sabe é exatamente isso, colocar no papel. Quando a gente coloca no papel, a gente deixa de falar corretor, a gente passa a falar avaliador. E esse papel começa a se chamar parecer técnico. Fica bem mais interessante, né? Sim. Mas e assim, e qual seria o caminho? Por exemplo, sou corretor de imóveis, graças a você eu consegui fazer a avaliação, você me deu os caminhos, mas para a gente até explicar para o pessoal, você conseguir explicar para o pessoal, qual que é o caminho que um corretor de imóveis, o cara é corretor de imóveis, ele fala assim, cara, eu tô vendo aqui o Adriano falar, eu quero começar a fazer a avaliação. Qual que é o primeiro passo que você aconselha a ele? Me procurar, tô brincando. Eu Você daria, me procurou. Eu daria essa dica, né? Se eu fosse. Pra não começar errado. Quando eles vêm me perguntar, algum corretor vem me perguntar qual que é o primeiro passo disso pra fazer a avaliação, procurou o Adriano. Porque eu tô. Mas assim, além desse passo. Eu penso assim, mais uma vez, o corretor ele sabe fazer a avaliação, então. Ele tá na cabeça dele. Se ele falar assim, aquele imóvel ali no centro vale tanto, então ele tem que colocar esse tanto no papel. O grande erro hoje é que muito corretor pega e coloca em uma folhinha, a gente chama de folhinha. O imóvel localizado na Avenida X vale Y. E assina, coloca o CRES dele e acabou. Isso não é um parecer, isso não é um laudo, isso não é nem digno de apresentar para um cliente. Então, o primeiro passo do corretor é ele entender e saber o que é um parecer. O parecer ele tem os requisitos mínimos, aparece lá os requisitos mínimos no site do CRES, no site do COFES, ele consegue identificar o que ele precisa ter para poder entregar para o cliente o valor certo do mercado. Sim. Uma coisa que tinha muito comigo, assim, que você conseguiu quebrar esse paradigma meu, e eu acredito que tem na maioria dos corretores. Isso dá dinheiro. Eu consigo vender esse serviço mesmo? Porque eu acho que existe um gargalo aí. O cliente, ele é difícil o acesso. O corretor imagina isso, que é difícil como que eu faço para chegar no cliente? Como eu oferto isso para um cliente? Qual que é o melhor momento para fazer isso, para ofertar isso para um cliente? Se for o teu cliente na imobiliária, você sabe que o cliente colocou uma casa para venda, você tem outras casas também para venda dentro de um condomínio, por exemplo. Ele colocou 30% a mais do valor das outras. E ele está vendo que não vende, os outros vendem, ele não. Esse é o melhor momento de você chegar e falar para ele, conversar com ele, explicar para ele. Olha, teu imóvel está acima do preço, você precisa identificar o preço real para esse cliente. Acontece também, tem que tomar um pouco de cuidado na hora de falar. Quem que dá o valor do imóvel que está para venda? É o cliente, é o proprietário do imóvel. E esse valor ele vem carregado com valor afetivo. Meus filhos cresceram aqui, eu cresci aqui, essa casa foi do meu pai. Então esse imóvel ele tem um valor afetivo. E o cliente ele acha, não está errado, mas ele acha que ele vende o valor afetivo também. A pessoa que vai comprar, vai adquirir, tem que comprar aquela emoção que ele sente pelo imóvel. Sim. E não é bem assim. Então, por isso que na hora de conversar com esse cliente tem que ter um pouco de cuidado. Tem que explicar para ele que o mercado não compra o valor afetivo. O mercado paga o que está se pagando naquela região pelo metro quadrado construído ou pelo metro quadrado de terreno. Então, eu acho que você tem que saber lidar, saber conversar com o cliente nesse assunto, nesse aspecto. Porque tem muito disso, né? Às vezes e eu te fiz uma avaliação recente que você me
fez a mentoria dessa avaliação comigo, te agradeço desde já. E existia esse delay aí entre o valor que o proprietário achava que valia o imóvel e o valor que nós chegamos na avaliação. E gera uma insegurança de você conversar com o cliente sobre isso, né? Pelo menos para hoje você já não deve ter esse tipo de insegurança, mas para quem está começando como eu assim, gera essa insegurança de eu chegar pro o cara na conversa com ele, no período que eu estava colhendo as informações para fazer a avaliação, ele já tinha dado uma dica, cara, meu imóvel está na faixa de tanto e tal, e a gente chegou num valor que era até um pouco distante do valor que ele imaginava. E eu fiquei totalmente inseguro, ainda bem que eu passei, ele entendeu super, segui suas dicas de como fazer isso, mas eu acho importante você dar essa dica, né? Então, mas o que acontece? O cliente ele já chega com uma faixa. Sim. Ah, o meu imóvel está na faixa de tanto. É igual o corretor. Ele sabe o valor do imóvel, mas ele não sabe colocar no papel. O que o corretor vai fazer? Ele vai colocar no papel para mostrar para o cliente. Ele tem que fazer, ele tem que colocar as amostras. Por isso que eu falo, o que vai dar o valor do imóvel são as amostras. Você fez o trabalho, você pegou o imóvel da rua de baixo, o imóvel da rua de cima, o imóvel da mesma rua, você fez uma relação de 8, 9, 10 imóveis e você fez essa faixa de valor que o próprio cliente fala, está na faixa. Você vai mostrar para ele que não está na faixa. Entendeu? Só tem que identificar para o cliente a diferença entre preço e valor. É igual eu falei, valor é valor sentimental. Isso não tem como você vender num mercado imobiliário o valor sentimental. Tem como você avaliar, né, o valor sentimental. É a mesma coisa que eu falo para você. Se você tem um apartamento na frente do mar, lá na praia, a vista que você tem da sua sacada para o mar, qual é o valor? Não dá para falar. Você tem a sua casa, onde você cresceu. Viu seus filhos crescerem. Como você vai dar um valor para isso? Não tem como. E o mercado não paga, não tem jeito. Você tem que ter certeza do que você está fazendo, mas você tem que fazer o trabalho, colocar o trabalho no papel. O que dá valor imóvel são as amostras. Isso eu vou falar sempre. As amostras bem coletadas, ela vai dar o valor imóvel. Porque o cliente já chegou falando para você, a faixa de tanto. Ele só falou. E você vai apresentar para ele, você vai documentar para ele a tal faixa que ele falava. Entendeu? Eu lembro que esse imóvel que você falou, ele tinha uma área extensa. Sim. De área verde. Uma área extensa de topografia bem irregular. Então, às vezes o cliente acha que tem um terreno de 2, 3 mil metros. Qual é a área útil? A área útil é 200, 300 metros, ou seja, o que é útil para o mercado? O mercado não paga uma área que não é útil, não paga uma área subutilizada, entendeu? Então, isso tudo você colocando no papel te dá segurança de falar para o cliente, porque o cliente falar a faixa de tanto, você vai apresentar para ele a real faixa. Eu acho que isso te gera mais segurança. É isso que você falou, é muito interessante, né? Do que você chegar no preço da área útil e da área total, que às vezes acontece muito com os clientes. O cara tem, nesse caso que você falou, 2 mil metros de terreno, mas utilizava 300, 400 metros do terreno de área que tinha uma área regular, onde tinha casa, tudo. E às vezes a pessoa, ela tem essa noção, né? Ela fala 2 mil metros vale tanto, mas o que utiliza dessa metragem toda, né? Então, é útil. O que é útil? O útil é onde ele usa para morar, para guardar carro, é o quintal dele. Mas o que é útil? Área verde não é útil. Tanto que tem legislação que fala, até diminui o valor de mercado, o valor venal do imóvel, que não é útil. É área verde, APP, por exemplo. É até uma dica bem interessante para corretor. O corretor pode fazer esse tipo de avaliação de áreas verdes. Ah, é? Tem Como muito. funciona isso? Eu faço um trabalho de assessoria para advogado. Alguns municípios o valor de IPTU é alto, é lá em cima. É justificável em algumas prefeituras. Em algumas eu ainda tenho dúvida por que esse valor. Mas vamos lá. Você tem uma área de 10 mil metros. Você usa 1.000. 9 mil não que está perdida, mas ela é a APP. Acontece. Tem município aqui do lado que acontece isso. E você paga um valor de IPTU igual da área útil para a área de APP.
A prefeitura simplesmente cobra e você paga e você acha que você está pagando muito caro e você não sabe por quê e ninguém vai te falar o porquê, muito menos a prefeitura. Dá para entrar com uma ação, dá para entrar com uma avaliação, assim, um trabalho em conjunto de advogado com um corretor avaliador para fazer uma ação contra a prefeitura, uma ação administrativa para reduzir o valor de IPTU por conta do APP. Olha que interessante isso, hein? Isso é uma dica corretor pode sensacional, fazer. porque deve ter muita gente nessa situação Tem. que não faz ideia disso daí, né? Você me falou de que tem muita gente, agora eu acabei de lembrar de uma coisa bem interessante. Você sabe quantos corretores ativos tem em São Paulo? Não faço ideia. 60 mil. Pela madrugada. São Paulo município, Cidade de São Paulo, 60 mil corretores. 60 mil. Não, isso, os corretores credenciados no Cresce, fora Ativos. a galera que tá estagiando ainda. a galera que tá... Não, ativo, 60 mil. Caraca, velho. Subentende-se que ativo trabalha com corretagem e está trabalhando, certo? Sim. Você sabe quantos corretores com KNAI ativo em São Paulo faz avaliação, ou pelo menos está ativo e está dentro do mercado? 2.800. É uma média, 2.800. Então tem um oceano aí pra trilhar nesse campo ainda. Se você entender que corretor em São Paulo faz avaliação com o KNAI, se a gente tem 60 mil e só 2.800, nem 3 mil, a gente está falando aí 5% só faz avaliação. Entendeu? É um campo muito extenso. E eu preciso disso que você falou, o KNAI, eu preciso do KNAI para fazer a avaliação? Não necessariamente. É bem interessante você ter o KNAI para aumentar o teu currículo, mas ele não te impede de fazer avaliação, porque o corretor, como eu já falei, o corretor está dentro do mercado, ele está ciente da flutuação, ele sabe quanto vale, ele sabe quanto não vale, ele sabe qual imóvel é problema, qual imóvel é solução, então ele pode fazer essa avaliação sem o KNAI. O KNAI é um a mais. Entendo, mas você fala de, por exemplo, Adriano Santos, perito imobiliário. Então, eu sou perito, quando eu estou perito e quando eu estou avaliador? Qual que é a diferença disso daí? É bem interessante que muita gente mesmo, deixa eu dar um exemplo de São Paulo, tem 2.800 avaliadores com KNAI. Eu vejo muito cartão de visita da pessoa ali, colocar no cartão perito. Perito judicial, pior ainda, perito judicial. Só é perito judicial quando você está perito, quando o juiz te nomeia. Ali está perito imobiliário judicial. Eu estou perito em vários processos. Eu tenho hoje 223 nomeações, ou seja, eu estou em 223 processos. Então, eu estou perito. Mas, eu estou aqui com você hoje, eu não estou avaliando, não estou para o fórum. Então, eu sou o Adriano, um avaliador de imóveis. Entendi. Eu sou perito em avaliações. Eu não estou perito judicial agora. Estou no fórum, estou em diligência ou estou fazendo uma avaliação para o fórum, estou perito judicial. Cara, quanto ganha um avaliador imobiliário? Para o fórum, ou a gente está falando em avaliador ou a gente está falando em perito? Vamos falar de uma avaliação. Quanto que eu posso cobrar numa avaliação? Como que eu cobro uma avaliação imobiliária? E quando também, quando? né? Isso é sensacional. Quando eu cobro? Mas deixa eu falar uma coisa bem interessante. O corretor tem na cabeça dele que ele vai fazer uma captação do imóvel. E essa captação, ele acaba colocando o valor. O corretor está perdendo dinheiro ali, porque ele sabe fazer avaliação. Isso estou falando do corretor que pelo menos quer fazer avaliação de imóvel, ele quer ganhar dinheiro com isso. Ele não pode misturar captação com avaliação. Por quê? Hoje a gente fala em tabela referencial, o Cresce dá uma tabela, dá 2 tabelas, o Cofesse dá mais uma, a gente fala em R$375 a hora técnica, a gente fala em uma anuidade do Cresce, R$795, e a gente fala também em porcentagens, né? Um imóvel de 50 mil até 100 mil tem um valor, e tem uma tabela referencial. Não dá para eu pegar hoje e falar assim, eu vou me estabelecer nessa tabela. É até contra a lei, você não pode ter uma tabela fixa de classe. Sim. Mas um corretor hoje, para fazer uma avaliação, ele vai usar os parâmetros que ele tem disponíveis, são as 3 tabelas.
Ele vai usar o cliente. O cliente ele vai saber se o cliente tem um potencial ou não. Ele vai ver se o imóvel tem potencial ou não. Ele tem que ganhar esse cliente. Mas dá para falar que no mínimo aí um valor de uma anuidade do Cresce, 795, é um valor interessante para ele começar. Se você vai no imóvel fazer uma captação e dali sai uma avaliação, você já ganhou um valor legal ali. Então você acha que o momento de ofertar a avaliação, ela é interessante no momento da captação? Sim. Nem sempre não sair atropelando tudo, Sim. mas ganhar o cliente primeiro, passar segurança para ele conversar, explicar que você faz avaliação de imóveis, que você já fez avaliação daquele imóvel vizinho. Você tem que se apresentar como avaliador. Me pintou uma dúvida interessante aqui agora. Qual a vantagem do cliente, do proprietário do imóvel, obter uma avaliação, parecer técnico de um avaliador? Qual que é a vantagem? Eu sou dono da casa, você chega lá, você vem fazer a captação. Normalmente, nesse momento de captação, o cara já fala, quanto vale minha casa? Né? As captações que eu faço, normalmente é assim, o cliente já pergunta, mas quanto você acha que dá para vender, mais ou menos? Nesse momento seria um bom momento de eu vender a avaliação para ele. Falar, cara, dá para fazer uma avaliação, um parecer técnico seu. Mas qual que é a vantagem que eu posso falar para esse cliente que ele vai ter de obter um parecer técnico, de obter uma avaliação? Deixa eu dar um exemplo. Um imóvel é diferente de um veículo. O veículo você tem a tabela FIP e você já sabe ali quanto vale. Você tem uma margem. O imóvel não existe tabela FIP. A pessoa ela acha que vale, então você vai mostrar para ela quanto vale. A vantagem dele é colocar esse imóvel dentro da sua imobiliária com o valor correto, com o valor que o mercado está pagando. Essa é a vantagem que ele tem. Porque se ele colocar com o valor que ele acha, a faixa de valor que ele acha, esse imóvel não vai ser vendido. Por mais que o mercado esteja super aquecido, ele vai estar fora do mercado. A vantagem é ele estar dentro do mercado. Outro fator importante. E se ele não vender esse imóvel, ele pode gerar ainda grana com esse imóvel fazendo um empréstimo, usar como garantia. Banco também utiliza de avaliação imobiliária para poder fornecer o crédito para o cliente. Olha, interessante. Então, porque eu acho que isso é uma coisa que é importante para vender esse serviço. É você saber vender a vantagem, né? A vantagem do cara ter uma avaliação imobiliária são essas daí que você citou. Eu acho que é super importante. Porque o corretor, e eu falo de experiência, às vezes a gente fica inseguro e às vezes o cliente fala assim, às vezes o imóvel do cara vale 500 pau, 500 mil reais, mas você quer agradar o cliente porque você quer captar, porque você quer pôr aquele imóvel na sua prateleira e aí pela ansiedade, pela inexperiência, o cara fala, não, mas a minha casa acho que vale 700 mil, e aí você concorda com o cara justamente para obter aquela captação, né? Então acho que isso também é um processo de maturidade, né, do corretor. O corretor, ele na verdade assim, quando ele se transforma em avaliador, no fundinho ele já sabe fazer a avaliação, ele já é um avaliador ali adormecido. Sim. Mas aí quando ele se transforma em avaliador mesmo, ele precisa quebrar alguns paradigmas, ele precisa se posicionar mais, ele precisa colocar o que ele sabe para fora, que é conhecimento de mercado. Vai ter muito cliente que vai falar, vale tanto, vale... inclusive, eu gastei com pintura, eu gastei com isso, eu gastei com aquilo, eu coloquei um piso tal. O cliente gastou para o uso dele. Ele não vende o que ele pagou. É difícil. Então, o corretor ele tem que deixar um pouquinho de lado a corretagem e ganhar um posicionamento de avaliador. Entendeu? Ele não precisa deixar de ser corretor para ser avaliador. Mas ele precisa deixar que o avaliador domine um pouco mais para ele ganhar a segurança do cliente. Perfeito. E a coisa vem mais segura, né? Aí eu peguei uma avaliação para fazer. Então eu preciso tirar fotos desse imóvel, né? Eu preciso ter alguma técnica, quantas fotos eu preciso tirar, de quais as partes do imóvel são mais importantes, as fotos. Tem uma quantidade básica aí para um parecer de fotos. Olha, eu gosto de falar que você não pode de jeito nenhum entregar um álbum de fotografia, que o cliente não quer um álbum de fotografia. Se você for fazer a avaliação de um terreno, uma foto frontal, uma foto lateral e outra lateral da frente, da testada. Vai para o fundo do terreno, mais 3 fotos. Um terreno não precisa mais do que 6 fotos. Foto da rua, pode colocar uma ou outra, mas
Um terreno não tem como você passar de 6 fotos. É um terreno, não tem nada disso, encher. Um apartamento, você tem que... quem está lendo o teu parecer, ele tem que estar tendo a sensação de que ele está entrando no imóvel. A foto da testada do prédio, a foto da portaria, vai andando, foto do elevador se tiver, dá só da entrada, não precisa tirar foto lá dentro do elevador. Foto da entrada do apartamento, da porta, para identificar apartamento tal. Abriu a porta, aí aquela visão que você tem, tira uma foto dali, hall de circulação, uma foto dali, uma foto de cada cômodo. Não dá para eu falar que são 10 fotos, porque chega lá é um apartamento com 3, 4 dormitórios, aí é difícil. Sim. Mas você tem que passar a sensação para o leitor do teu parecer que ele está conhecendo o imóvel junto com você através das fotos. Mas não precisa que ele conheça, ele entre dentro do imóvel e ele faça um 360 graus. Aquela foto de entrada já pega toda a sala. Normalmente o apartamento já pega o hall ali, já pega tudo. Casa, a mesma coisa. A garagem, a foto da sala, você vai entrando no imóvel e tirando foto. Não precisa entrar dentro do imóvel e fazer um 360 graus. Ou seja, depende da avaliação que você está fazendo. Sim, no caso de um terreno, por exemplo. 6 fotos. 6 fotos. 3 da frente, 3 do fundo. Não tem mais do que isso. Se for um terreno muito grande, for uma topografia bem acidentada, se for mata, não sei o que, pega foto aérea. Foto de drone, o pessoal tá usando muito drone agora para fazer avaliação. Contrata o Estúdio Man para fazer Tem um amigo aí, um amigo o Márcio faz uma avaliação legal de drone. Então contrata um drone. E a questão de amostras, né? Tem uma quantidade ideal, uma quantidade mínima, o que você acha interessante ter no parecer? Eu acho assim, quem dá o valor do imóvel são as amostras, são as referências. As referências vão ditar o mercado, entendeu? Sabendo coletar as amostras, você vai ter um valor exato de avaliação. 3 amostras é o número para você fazer o cálculo, a homogeneização. Mas um laudo com 3 amostras é raso, é bem fraco. Se os 3 que você pegou são irmãos e são aqueles irmãos que estão vendendo imóvel lá em cima ou não foi feita uma avaliação correta, você vai fazer uma avaliação errada. Então eu penso em dobrar isso, eu penso em 6. 6 mínimo. Com 6 você tem um número legal, você tem um número de mercado. Máximo a gente já consegue falar em 9, em 10, vamos colocar 10. Não precisa também encher de amostra, colocar 15 amostras, porque você vai acabar pegando lá a amostra que não faz sentido, aí você vai ter que fazer um trabalho de escolher amostras depois de ter feito o trabalho. Entendi. E qual que é o caminho para eu conseguir essas amostras hoje? Qual que seria, onde eu consigo essas amostras? Eu vou buscar, vou pessoalmente, internet, qual que é o caminho que eu faço? Eu aprendi da seguinte forma: você vai buscar na internet, você vai ver as imobiliárias. E eu aprendi com isso a não fazer assim. Isso é um fato bem interessante. Imobiliária faz muito cadastro errado. Terreno, eu sei que o terreno dentro daquele condomínio tal só tem lote de 250 metros. A imobiliária consegue colocar lote de 300 metros. Eu estou com o memorial descritivo do condomínio, eu sei que só tem terreno de 250 metros e eles vão vender maior e vai gerar aquela sensação para o cliente. Então, você tem que conhecer um pouquinho. Hoje, na hora que eu vou fazer a vistoria, eu estou no bairro, eu já dou uma volta no bairro e já vou procurando aquelas plaquinhas de imobiliária, plaquinha de cliente para particular ali, eu já vou coletando ali na vistoria. Depois eu entro nos sites. E vou colecionando. Peguei 10 ali, marco todas e ligo uma por uma. Eu procuro falar com o corretor que fez a captação, com o corretor que está comandando aquela venda ou aquela locação. Pergunto para ele se está atualizado, pergunto para ele a metragem correta. Tem muito erro. Até interessante, imobiliária faz muita coisa errada, então a gente tem que tomar cuidado. Eu gostaria de falar para todas as imobiliárias: corrige o cadastro. Vocês vão errar muito com os clientes, o cliente vai te processar depois porque você está vendendo um apartamento.
e está vendendo a área útil misturada com a área comum. Tem muito erro assim. Então, liga para o corretor, liga para a imobiliária, fala com eles, confere aquela amostra. A imobiliária não atualiza também. Tá 1 ano, 2 anos lá, você pegou a referência já vencida. E isso é uma coisa que pode acontecer muito, né? Porque a imobiliária às vezes não atualiza o cadastro, o imóvel valia um valor e você, se você não fizer essa pesquisa profunda, como você falou nas amostras, você pode gerar um parecer errado, né? Já aconteceu de eu ligar na imobiliária, perguntar o valor da referência, perguntar se está atualizado, eu entrar no site 10 minutos depois e a amostra não está mais lá. Eu ainda ajudei eles a eles tirarem do site. Então, correr atrás de amostras em campo e ligando para as imobiliárias, não somente pegar no site. Detalhe bem importante, tem plataformas que juntam as imobiliárias e faz aquele anúncio, né? As imobiliárias colocam naquelas plataformas, ali você pode começar a procurar, mas não tira dali a sua referência. Vai na imobiliária, liga para a imobiliária, fala com o corretor. A amostra você tem que pegar a amostra correta. Muito bom. Vamos falar de um assunto legal aqui que eu acho. Chama-se dress code, né? Do perito. Porque quando a gente fala perito judicial, cara, remete àquele cara de terno, aquele cara todo... Eu preciso estar desse jeito para fazer uma avaliação imobiliária? Eu preciso... eu preciso chegar talvez num fórum, assim, acho que tem que ser uma coisa mais formal, mas para eu fazer uma avaliação em campo, para eu ir na casa do cliente, eu preciso ir bem informal mesmo? Porque você passa uma imagem jovial, além de você é jovem, você tá trazendo uma roupagem diferente para essa coisa sisuda do perito, né? Olha, primeiro que o perito não é advogado, isso tem que deixar bem claro, porque tem muita gente tem perito que se acha advogado e doutor da lei, não é. Ele não precisa estar de terno, ele não precisa estar de gravata. Perito é os olhos do juiz na rua, ou seja, na avaliação. Você vai estar na avaliação, fazendo a avaliação de uma área, de um terreno, de terno e gravata, não condiz. Para quê? Eu acho que você tem que estar com uma roupa confortável, mas assim, não vai com camisa de time, não vai de boné, não, assim... Vai de bermuda, chinelo. Vai arrumado, mas não vai desleixado. Tem um detalhe, aconteceu comigo uma vez, eu estava assistente, não estava perito. Eu fui acompanhar uma diligência numa área grande, de mais de 20 mil metros de terreno. A gente tinha que fazer essa avaliação, eu tinha que acompanhar a perita, na verdade, na época, e estava meio que garoando. Ela marcou a diligência, eu estava lá, ela chegou de salto. Eu só olhei, não falei nada, nem pensei em nada naquele momento, mas eu acabei entrando na área, eu fiz as fotos e ela fez a foto da testada. Fez as fotos dela, tirou as informações que ela precisava, foi embora, eu fui embora também. Eu já tinha o meu parecer pronto e a gente esperou ela colocar o laudo dela. A hora que ela colocou o laudo, o imóvel estava custando o dobro do valor que a gente estava brigando. A gente estava brigando por um valor que era 12 milhões, o valor venal era 12 milhões, a gente estava querendo baixar esse valor porque ele não valia 12 milhões. Ele tinha um problema sério de topografia, ele estava a 4 metros abaixo do nível da rua, mata, enfim, vários problemas que não deixavam ele valer aquele valor. E ela, no laudo dela, ela colocou 23 milhões. E eu, peraí, tá errado, ela não tem nem embasamento para fazer isso, eu vou ter que usar alguma forma que eu usei os quesitos que ela respondeu, ou seja, ela não respondeu os quesitos praticamente, e no meu último detalhe, na minha impugnação, eu pergunto para a perita se ela entrou na área. A juíza pede, era uma juíza na época, a juíza pede para ela se manifestar e ela fala que ela não entrou porque estava chovendo. Aí ela voltou no imóvel para fazer a avaliação, aí foi tirado fotos de outros ângulos, com certeza não foi ela, mas ela não informou a gente também que ela voltou e ainda aumentou o valor. A gente impugnou de novo e ela foi substituída. Mas o que matou a perita ali foi o salto. Então você está me falando que existem, além dessa avaliação
direta para um cliente, né, da casa, o cara que me contrata lá para fazer uma avaliação da casa dele. Eu trabalho com advogados também, trabalho refutando laudos de perito. Então, dentro desse mercado, eu tenho algumas nuances ainda de trabalho. Eu atuo como perito, como avaliador, como assistente. Consultor jurídico. Lembra que eu falei que são município de São Paulo, 60 mil corretores ativos e nem 5% tem o KNAI? Ou seja, vamos estabelecer que só quem tem o KNAI em São Paulo faz avaliação. 5%. Não dá nem 5%. Quantos processos judiciais existem? Vários. Quantos processos precisam de um acompanhamento? Porque o advogado, ele entende do trâmite jurídico, ele entende do processo, mas o que está sendo litigado ali é um imóvel. E o advogado não entende, a maioria das vezes não entende do imóvel. Ele não entende do valor de mercado daquele imóvel, ele não entende algumas nuances, então ele precisa de um assistente técnico. É onde a figura do corretor é capacitada para fazer isso. Ele vai fazer essa assistência, ele vai acompanhar. E dependendo da sagacidade desse corretor, é igual a questão do salto que eu te falei. Eu observei, não levei isso como um problema, Sim. mas eu usei isso como uma solução. Então, o corretor, ele tem que ter uma sagacidade ali de procurar advogados, conversar, tá conversando com o advogado, buscar se apresentar mais, ele tem que se mostrar mais como assistente técnico. Não é chegar e falar, vou ser perito, eu sou perito, entra por baixo, eu sou assistente técnico. Eu gosto de falar que eu comecei perito. Quando eu comecei, eu não sabia muita coisa, eu fiz os cursos que eu precisava fazer, eu fiz curso de avaliação, curso de perícia, eu fiz todos os cursos que precisava fazer e dei sorte, meu nome é Adriano, eu acho que foi pela letra. Entendeu? O juiz falou assim, Adriano, vai você. Letra A. Lá em Mauá. Sua primeira perícia foi em Mauá? Lá em Mauá. Assistência técnica da justiça gratuita. Eu não recebi honorários, eu recebi pelo Ministério Público. Mixaria que eles pagam, mas eles pagam. Deixar bem claro. Ali eu estava perito. Eu gosto de falar, ali eu estava perito, comecei ali em 2017 ser perito, e depois o juiz daqui da cidade me chamou, o juiz de São Paulo, de Osasco, Itapecerica, eu vim fazendo toda essa região, sempre perito. Dificilmente eu fazia assistência. Eu achei engraçado porque eu não comecei da forma correta. Parece que eu dei um salto sem querer. Eu volto, Adriano, começa com A, o juiz me escolheu, deu sorte lá. Mas então eu aprendi todo o trâmite jurídico de perícia. Eu aprendi a ser perito, eu aprendi o que fazer, o que não fazer, o que não podia ser feito de jeito nenhum. Então eu sabia. E sendo perito, muito advogado me viu. Ali foi o meu outdoor, sendo perito. Dentro de um processo tem 2 advogados. No mínimo 2 advogados. Então, alguém está te vendo, um dos 2 está te vendo. Já aconteceu de advogado dentro de processo, depois me indicar para outros clientes, ou falar assim, olha, esse perito aqui, ele foi muito bom no processo que eu atuei, e eu recebi essa indicação para fazer uma assistência técnica. Eu nunca posso estar atuando como perito quando eu conheço o advogado, quando eu sou... Eu tenho uma certa intimidade. Dá um conflito de interesses. Aí eu já vou e declino, mas... Eu venho sendo perito desde 2017. Entrou pandemia, tudo parou. Fórum, tudo parou. Espera aí, eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a estudar um pouquinho mais, estudar o que eu já fazia. Aí eu comecei a prestar assistência para os advogados. Então eu comecei a ser assistente para buscar o quê? Erros de perito, porque perito erra também. E o advogado precisa achar esse erro do perito. É interessante. O corretor ganha dinheiro fazendo isso. Dá para ganhar, mas eu falo de novo, tem que ter sagacidade para isso. Não que você vai derrubar o colega perito, mas o colega perito que fez errado, a gente tem que impugnar. Você falou que você começou em 2017, né? Hoje tá... Quantos processos você já? 223. 223 processos? Judicial. Caraca, é um baita currículo, hein? A gente vai fazendo, né?
E quanto tempo você desprende para fazer um parecer técnico hoje? Você, do momento que você foi contratado pelo cliente até a entrega desse parecer técnico? Depende muito Ou dessa avaliação. do que é o imóvel. Se eu falar de um cliente particular, depende como que eu falo, da finalidade. O corretor ele tem que saber a finalidade daquela avaliação. Se o meu cliente fala assim, Adriano, eu estou precisando de uma avaliação assim, assim, assado, eu já pergunto para ele qual é o processo. Por que eu pergunto qual é o processo? Porque eu sou perito, às vezes já aconteceu de o cliente querer me contratar e eu já ser o perito do processo, eu nem sabia que eu era o perito ainda. Mas um processo normal, um cliente normal, ele pede a avaliação, eu vou verificar o que é o imóvel. Eu, Adriano, 2 dias, 1 dia, peço uma semana, mas eu faço em 2 dias. Caramba. Processo judicial, aí já é um pouco mais de tempo, porque você recebe a nomeação por e-mail, você tem que ler todo o processo, tem processo de 100 a 1000 páginas. Por mais que seja digital ali, você tem que pegar e ler com atenção, estabelecer os honorários, isso demanda tempo, até as partes pagarem, até o juiz pegar e pode ir fazer a avaliação. Se eu já estiver já tiver peticionado a diligência, eu vou no dia 5 até o dia 10 está entregue esse laudo pericial no processo já está peticionado, são 5 dias. No caso da avaliação particular, o cara que pede para fazer uma avaliação do imóvel dele, e aí a parte de pagamento eu negocio diretamente com ele, como ele vai me pagar. Como que eu recebo na parte de assistência, que eu presto para um advogado, e como que eu recebo quando estou perito? Como que é o time financeiro disso? Eu ando falando para os corretores e ando falando para todo mundo, inclusive eu tô com um curso aí no forno para sair, avaliador ganha mais do que perito. Aí o pessoal fala, não é possível, o perito é aquilo que você falou, o perito tá... Sim. Mas não, eu tô em 220 processos. Tem que ter uma demanda no fórum para o juiz nomear um perito. Para ter 220 processos, existem 2 partes, ou seja, são 440 advogados. Que precisariam de assistentes. Quando eu falo o avaliador ganha mais, é porque ele ganha mais rápido. O avaliador, ele vai, dependendo do processo, se eu vou dar os honorários ali para o advogado, pode ser que eu ganhe quando eu entrego, pode ser quando sai a decisão do juiz, mas eu vou fazer rapidinho ali e posso já fazer outro. O perito não, o perito vai fazer aquele, ele tem que esperar para responder, ele tem um prazo. Mas o assistente técnico, ele ganha mais, porque ele ganha mais rápido. E você está desenvolvendo um curso para ensinar o cara a ser assistente técnico, avaliador? Somente corretores de imóveis, com o Cresce Ativo. Eu peguei, com o meu histórico, o que eu fiz? Eu juntei tudo e, como eu vi muito corretor atuando de forma, não vou falar errada, mas atuando de forma que eles desconhecem, onde ele poderia estar ganhando mais dinheiro, porque dentro de um processo, como eu te falei, são 2 advogados, cada advogado precisa de um assistente. O advogado é um pouco esperto, vai lá na imobiliária e fala assim, olha, eu preciso de 2 parecer aí, 2 laudos, uma folhinha só, coloca aí, o valor é esse, o advogado já dá o valor. E fala, eu pago R$300 pro corretor aí fazer, o corretor tá ali parado no plantão esperando um cliente chegar, caiu do céu R$300 no meu bolso aqui, eu vou assinar. E coloco o Cresce dele ali, só que ele não sabe a finalidade. Eu sou o perito, chega lá para mim impugnar com 2 pareceres, 2 folhinhas, eu tenho vários desse que chega para mim. Eu comecei a ver muito disso, muito mesmo. Eu falei, peraí, esses corretores estão se queimando. Eu preciso desses corretores, eu preciso que eles saibam fazer um trabalho bonito. Quanto mais difícil vir aquele laudo de impugnação para mim, mais vai me forçar a trabalhar também. Então eu preciso que venha alguma coisa mais difícil, eu preciso que os corretores parem de fazer esse trabalho errado e comecem a ganhar dinheiro também. Então eu desenvolvi um método onde eu vou ensinar o corretor a fazer a primeira avaliação dele, ele a ganhar dinheiro, ele está fazendo assistência técnica. A avaliação hoje de corretor ele pode fazer pelo método evolutivo, pelo método comparativo, que é o mais usual hoje no mercado, é até o mais indicado. Então eu ensino os corretores a fazer esses 2 métodos, o evolutivo e o comparativo. Eu acho que em janeiro está saindo alguma coisa bem interessante e acessível para os corretores.
Caramba, cara, que notícia boa, bicho. Eu não tive isso. Quando eu comecei, tem ainda. Você compra os cursos, o próprio Cresce disponibiliza curso, mas você, assim, não dá para falar que você aprende. Vamos supor, eu vou fazer um curso, eu vou comprar um curso, eu vou aprender com um professor. Eu tô querendo fazer o inverso, eu quero ser um perito ensinando um corretor. O corretor que está aprendendo comigo, ele vai tirar as dúvidas igual você está perguntando, eu vou responder igual. Se você compra um curso, você vai... O professor está te ensinando, às vezes o professor não é nem perito, nunca foi perito e não conhece o trâmite. Então eu peguei essa deixa de ser perito a sua vivência, e né? trazer para o corretor uma forma dele ganhar dinheiro, uma forma dele estar trabalhando mais. Porque o corretor dentro da imobiliária ali, ele trabalha se tiver cliente. E ele está perdendo dinheiro fazendo captação ao invés de avaliação. É algumas deixas que o corretor precisa saber. Cara, super interessante, porque o corretor tem muito tempo ocioso e eu falo por conhecimento de causa, né? Às vezes a gente fica muito ocioso porque espera o próximo cliente, então nesse delay aí você tem como tá ganhando dinheiro ainda. Ganha, porque você pega ali o site da imobiliária que você está trabalhando, tem imóvel que ali você só atualiza. O cara não quer baixar o valor. Liga para aquele cara, fala com ele, conversa, mostra o que você sabe fazer, mostra os cursos que você fez já, mostra o que você sabe e mostra para ele por que não está sendo vendido o imóvel. Muito Você bom. pode ganhar dinheiro ali. Em 2013, quando eu tirei o Cresce, eu fui trabalhar na área só industrial. Sabia fazer ali industrial, aprendi diretamente no industrial. Só que você fica muito tempo ocioso. E eu fui fazer o quê? Eu fui fazer avaliação, fui trabalhar. Eu comecei a fazer avaliação fazendo aqueles laudos fotográficos para entrega de galpão para locação. Eu fazia aqueles tipo de trabalho ali, comecei a fazer, eu falei, nossa, isso aqui é legal, né? Dá até que dá um dinheirinho. Mas aí eu fui querer mais, aí eu fui fazer avaliação imobiliária, paguei caro no curso na época, R$ 900 na época. 2014. Era dinheiro, hein, cara? Hoje é dinheiro ainda, né? Mas... E não aprendi tudo. E depois aí eu fui fazer um curso de perícia, tudo. Em 2017 eu fui nomeado e só venho trabalhando com perícia. Não atuo como corretor mais. Não tem como trabalhar com corretor. Não trabalho em imobiliária, tenho o meu escritório, só vivo de avaliação e perícia. Por isso que eu falo, a minha história, a minha vivência, sim, dá para eu poder ensinar ou passar para quem quer aprender a sair daquele nicho de esperar um cliente. Ele pode continuar sendo corretor, mas ele pode também ser um avaliador. Aí se você perguntar por que você não quer trabalhar em imobiliária, por que você não quer... Porque não dá tempo. Para mim, hoje não dá tempo. E eu vivo melhor... 220 processos aí, já vem, não tem como dar tempo, né? E eu vivo melhor da avaliação. Isso que eu ia te falar. Dá para viver de avaliação e perícia e parecer técnico, dá para viver disso. Dá para viver bem disso. Olha, ser perito é uma coisa, ser avaliador é outra. Se eu falar, dá para viver de perícia e vender essa ideia para você, eu vou estar um pouco assim, eu vou estar mentindo para você. Quem te transforma perito é o juiz. Se o juiz não te nomear, como que você vai viver de perícia? Então eu prefiro falar, dá para viver de avaliação. Porque você não vai esperar o juiz, você não vai esperar o cliente, você vai atrás desse cliente. Se você, Luiz, fazer uma avaliação para um advogado que está num processo, se esse advogado ganhar uma ação, que já aconteceu comigo, e nessa ação ele isentar o cliente de uma dívida de 1 milhão, aconteceu comigo já tem uns 5 meses. O cliente dele ele foi isentado de uma dívida de 1 milhão. Esse advogado vai te colocar no colo, ele vai te levar para outros advogados, você vai ganhar dinheiro com ele, toda vez que ele precisar, ele vai te chamar. Eu tenho advogados que antes dele pegar o processo, ele me liga, Adriano, tá aí. Eu tenho amigos que falam, Adriano, tá aí, verifica se eu posso pegar esse processo. Ah, dá para pegar. Olha, não dá para pegar. Tem várias nuances. Isso tudo eu peguei, juntei e coloquei no meu curso. O que dá para fazer, o que não dá para fazer. Tem muita coisa. Cara, vai ser um curso bem completo. Hoje, se você conseguiria falar o quanto um cara consegue, uma pessoa consegue de remuneração com assistência, com avaliação, uma média.
Fala, a partir, cara, o cara consegue tirar 5 pau por mês, 10 pau por mês. Se eu te falar que um valor mínimo, vamos falar de valor mínimo? O cara que vai, vamos lá. É um cara que vai fazer o seu curso, que vai aprender, fazer bonitinho, tudo certinho, todo como captar os clientes, tal, vai saber fazer um parecer técnico profissional, como você faz. Quanto que esse cara consegue tirar por mês? Então, vamos falar de um valor mínimo. R$ 795 é uma dica que eu dou para você cobrar num parecer. Num parecer simples, valor mínimo. Você consegue fazer em 2 dias, vai. Vamos colocar um dia que é bem simples, um laudo bem simples. Inclusive, eu disponibilizo no link da bio do meu Instagram, tem um bem acessível para corretor, um e-book, onde eu tenho um método ali que eu ensino o corretor a fazer a primeira avaliação dele. É acessível para o corretor. Eu ensino ele a fazer aquela avaliação que dá para ele fazer em um dia. Então, se ele cobrar 795 nesse parecer que ele consegue fazer em um dia, vamos colocar isso daí vezes 20. Caraca. Ah, por que vezes 20, Adriano? Porque o mês a gente vai contar 20 dias. Ah, mas ele vai ter cliente todo dia? Depende da sagacidade dele. Se não adianta eu falar, olha, corretor, você pode ganhar hoje R$ 7.000, R$ 8.000, se ele não for atrás também, Mas se ele não se coçar. se ele fizer 10 laudos, ele já ganhou 8 pau. Entendeu? Mas aonde ele vai conseguir esse cliente? Mais uma vez, no site da imobiliária. Isso a gente partindo de um laudo simples, que é simples. O valor mínimo aí que você aconselha, né? Depois que esse cara vai desenvolvendo, ele vai conseguir aumentar esse valor do laudo dele. Então, mas lá no meu curso eu falo isso. E também falo que o meu mínimo não é esse. Mas também não dá para confundir o mínimo de quem já trabalha há algum tempo para quem tá começando. Ou seja, você não tá vendendo ilusão, você tá vendendo Não. realidade pro cara, você vai ensinar um curso que o cara realmente vai ter fundamentos para desenvolver na carreira. Sim. É isso que é importante. Mas imagina você começar hoje a fazer a avaliação e no primeiro trabalho tirar 795 num dia que você estaria preso dentro do imobiliário esperando um cliente. Isso não vai fortalecer a tese que você pode fazer mais e você vai querer fazer mais? Você vai buscar no próprio site da imobiliária todos os clientes, você vai dar uma mexida na imobiliária, você vai gerar para você vai colocar dinheiro no bolso fazendo avaliação, você vai poder diminuir o valor daqueles imóveis, você vai poder fazer a imobiliária que você trabalha vender mais porque baixou o valor do imóvel. Sabe quando a imobiliária coloca Ou lá... chegou no valor do mercado, né? E aí a coisa ganhou uma celeridade, né? A venda ganhou. Você tá fazendo a roda girar dentro da imobiliária que você trabalha. Mas depende da tua sagacidade. Olha que demais. Pensa se você faz isso com 10 clientes e aí são 10 vendas. E você ganha uma participação das vendas também. Então eu acho que dá para você ganhar, dá para você fazer, em vez de ficar parado esperando. Demais. Cara, pintou uma dúvida aqui, eu não sei se vai ser coerente, né? Se você vai conseguir me esclarecer ela também. A gente está falando aqui de avaliação de imóvel pronto já, né? Mas vamos supor que a gente leve dentro do mercado imobiliário, existe um mercado de lançamento. Então, a construtora quer fazer um lançamento em determinado local. Eu consigo vender uma avaliação para essa construtora, um estudo mercadológico, alguma coisa, para ela saber qual valor que ela tem que vender, o que ela vai lançar ali? Essa pergunta é bem legal, porque é um trabalho que eu faço. Eu sou corretor, tenho Cresce ativo, tenho KNAI, não sou engenheiro, não sou arquiteto, mas estudo a coisa. Eu gosto de chamar de estudo de viabilidade. Perfeito. Você pega aquele terreno, vai verificar o tamanho do terreno, o que pode ser construído ali, você verifica na prefeitura o zoneamento, o plano diretor, qual é a taxa de ocupação, você verifica tudo. O que pode ser construído? Pode ser construído um prédio de 10 andares com tantos apartamentos. Você consegue fazer esse estudo. O mais interessante de tudo, quantos apartamentos, quanto é vendido cada apartamento naquela região? Cada apartamento é vendido a 300 mil. Você consegue dar o VGV para a construtora. Eu faço esse trabalho, tem cliente que antes de comprar ele me liga. Adriano, eu preciso comprar, cliente investidor. Corretor, cliente investidor é o melhor que tem para você estar sempre trabalhando. Sim.
O cliente liga e fala assim, não, eu preciso comprar esse imóvel aqui, eu tô com uma ideia, eu tô com um projeto, me ajuda. Ele me manda a matrícula e me manda o cadastro do imóvel na prefeitura. Vejo o zoneamento, eu não preciso nem sair correndo para ver o imóvel. Ele já me manda foto, já manda tudo. Esse cliente é bem legal, aliás. Eu faço estudo para ele do que dá para construir ali, do que pode construir ali e o que o mercado daquela região está comprando e o que está alugando ali. Então eu já falo para ele quanto ele vai vender, por quanto ele vai vender e por quanto ele vai locar. Se compensa ele construir para vender ou para alugar. Eu falo quanto ele vai gastar para construir. É tudo um estudo de viabilidade. Lembrando que eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, mas eu sou uma pessoa que estuda a Que coisa. conhece o mercado, né? Eu E vou atrás. E o corretor, ele tem como desenvolver essa função também, porque ele tá com o mercado na mão ali, né? Não, estudo de viabilidade, ele pode fazer. Ele não precisa ter o CREA dele ativo, informar um ART, ele só está fazendo um estudo de viabilidade para o cliente. Quando o cliente for fazer de fato esse imóvel, ele vai precisar de um engenheiro. Mas o passo inicial é esse. Saber se compensa, né? Ele começar a mexer nisso, né? E sendo corretor, lembrando bem, ele é corretor, ele pode até negociar a compra do terreno que o cliente investidor está querendo. Cara, olha onde ele vai ganhar dinheiro, no estudo de viabilidade e na venda desse terreno. E vai ter esse módulo no seu curso também, para você ensinar? Eu falo sobre isso. Caraca. Quando começa mesmo para eu já comprar, já deixa uma vaga reservada aí, né? E você estava falando, eu achei uma coisa interessante que você falou sobre o advogado, que se você exercer um bom trabalho com ele, provavelmente esse cara vai te indicar e tal. Então existe essa fidelidade dentro desse mercado? O cliente, seu cliente, ele é fiel? Porque o advogado acaba sendo seu cliente, né? O advogado é fiel. O cliente, ele quer pagar o mais barato possível. Eu não acho assim, depende muito do cliente, não dá para falar de todos, né? Isso não vou generalizar, mas o cliente normalmente, corretor o cliente é fiel? É nada. Para o avaliador, o cliente também não é tão fiel assim. Mas se você for um profissional que você não encontra por aí, mais uma vez, município de São Paulo, 60 mil corretores ativos, 2.800 que fazem avaliação. Ou seja, tem espaço para todo mundo trabalhar. Será que todos esses 2.800 estão trabalhando certinho? A gente não sabe. Se você tratar o seu cliente bem, se você atuar bem com ele, pode ser que esse cliente seja fiel sim. Mas não dá para generalizar. Tem cliente que não é fiel. Advogado é fiel. Eu tenho como que fala? O prazo certo para você cobrar. Eu aprendi isso tem 2 semanas. Essa é bem interessante. Eu comecei perito, então, se eu tô perito, eu coloco meus honorários ali, eu recebo, eu sei que eu vou receber, não tem problema. Só que primeiro eu entrego o trabalho, depois eu recebo. Eu aprendi assim. E eu tô tendo que desaprender a fazer dessa forma. Vai ter que cobrar primeiro. Cobrar primeiro, porque um advogado bem amigo meu, esse é cliente mesmo, ele me indicou para uma amiga advogada, onde essa amiga estava com processo trabalhista e ela ia ser avaliado o imóvel por um oficial de justiça. O oficial de justiça ligou para ela, falando que ele não sabia fazer aquela avaliação e não poderia fazer. Ela pegou e pediu para ele, por favor, para ele dar um jeito, porque senão isso ia litigar para o ano que vem só, se ele declinasse daquela avaliação que o juiz determinou que ele fizesse, Justiça do Trabalho. Ela, em conversa em algum grupo de WhatsApp, ela encontrou esse meu amigo falou, não, peraí, tem o Adriano pode resolver isso pra você. E ela me ligou, eu atendi, foi de noite. Aí eu falei, ela me explicou a situação, eu falei assim, olha, o que eu posso fazer é montar a estrutura, ajudar o oficial a fazer essa avaliação. Não vou fazer, quem vai fazer é ele, tudo mais. Eu posso direcionar, colocar um modelo para ele, enfim. Ela me falou comigo de noite. Numa terça-feira, o oficial teria que fazer essa avaliação na quinta. Ou seja, na quarta de manhã, meio-dia já estava pronta. Eu já fiz e mandei para ela. Caramba. Aí você perguntou, e a parte do cobrar? Quanto você cobrou? Ela começou a chorar, ela falou assim, olha, é trabalhista, minha cliente ela não está trabalhando, ela está desempregada, por isso que ela entrou com processo, enfim, um monte de coisa. E aquilo ali tocou um pouquinho, aí eu falei assim, um salário mínimo. Eu não precisei ir até o imóvel, eu fiz só a estrutura, mas eu tirei a dor dela e do oficial. Um salário mínimo, ela falou assim, eu mandei para ela meio-dia, o processo pronto, o laudo, né?
E mandei os valores. Não passei conta, só mandei os valores. Ela falou que a cliente dela não tinha dinheiro, enfim. De noite ela me respondeu, olha, minha cliente falou que até o final do mês ela consegue te pagar R$ 250. Eu até hoje não respondi, que eu falei assim, não, deixa isso pra lá, mas dá um... eu não gastei indo, eu gastei o quê? Eu passei o que eu sabia. Eu penso assim, eu ensinei um oficial a fazer, eu tirei a dor da advogada, senão isso ia ser litigado pro ano que vem, eu ainda cobrei barato, cobrei um salário mínimo muito barato para fazer aquele tipo de trabalho. Era uma área de 13 mil metros ou alguma coisa assim, um pouco mais. Eu resolvi a dor dela. E ela falou que poderia pagar no final do mês R$ 250, eu nem respondi e eu deixei para lá. Então eu aprendi um pouco que eu preciso cobrar antes, falar o valor antes, se eles pagarem, aí eu faço. Porque eu tô com esse negócio do perito ainda, eu entrego o trabalho e depois eu recebo. E é garantia, eu recebo, não tem jeito. Pelo fórum não tem. Cara, um resumo, Adriano. Você falaria, olhando aqui para um corretor, que vamos supor que você está olhando para um corretor que nunca fez uma avaliação e que está perdendo todo esse dinheiro, está deixando de ganhar todo esse dinheiro que a gente conversou aqui agora. O que você falaria para esse cara? Além de comprar o seu curso, que vai sair em janeiro. Vai sair em janeiro. Mas o que você falaria para esse cara, para ele trazer essa vontade nele, para ele entender esse mercado? Para ele reavaliar a vida dele. Ele, como corretor, ele está fazendo o que para o futuro dele? Ele está ainda comprando as coisas no crédito, ele está vendendo o futuro dele, esperando ganhar para poder pagar as contas que ele está fazendo hoje. Ele tem que reavaliar a vida dele e ver que ele pode estar fazendo o que ele já faz hoje, ele poderia estar cobrando. No caso da captação, por exemplo, ele poderia estar cobrando e não falando captação e falando avaliação. Ele tem que correr atrás, ele pode fazer a avaliação, ele deve fazer a avaliação, ele vai ganhar dinheiro fazendo a avaliação. Eu falo por experiência, eu não estou vendendo nada para esse corretor, eu só estou falando para ele, ele pode. Eu peguei amigos corretores há um tempo atrás, eu conversei com eles, você é um. Falei, olha, vamos sentar, você foi no meu escritório. Sim. Por que você não está fazendo avaliação? Faz avaliação, dá para você fazer, você pode fazer avaliação. Acho que depois que você ganha o seu primeiro... aí você pega gostinho. Tem um amigo nosso em comum que foi a mesma situação. Ele falou pra mim que ele já fez 10. Você vê, né? Eu tô indo pra terceira, acho. Terceira. Eu tô indo pra terceira. Entendeu? Você pode ganhar dinheiro com isso. E por que você não está ganhando? Verdade. É isso que eu vou falar pro corretor. Eu falo pra todos os corretores. E se quiser saber mais, meu Instagram, link da bio, tem uma coisa bem interessante para corretores ali. Eu fiz um e-book, já está disponível. Reduzi tudo que eu sei ali, resumi, falando a linguagem do corretor, explicando para ele o que ele pode fazer, a avaliação de um imóvel urbano. E de quebra, ainda tem um modelinho de parecer técnico para ele lá editável. Ele pode ler o meu e-book, pegar o parecer e já sair fazendo avaliação. Isso gratuito? Acessível. Acessível? Acessível, R$27. Nossa, é gratuito. Cara, pro cara aprender uma nova fonte financeira como essa, R$27 é de graça. R$27. O cara clica no link da bio, ele dá uma olhada lá, ele vai estudar um pouquinho. É lógico, tudo que você vai fazer tem que estudar um pouco. Eu estou explicando como ele vai fazer. E de quebra ainda eu tô dando um brinde para ele que é um parecer, porque qual é o maior problema do corretor? Ele quer fazer a avaliação, mas ele não sabe colocar no papel. Agora ele sabe colocar no papel, mas qual que é a forma correta? Tem a norma da NBR. Para fazer uma avaliação tem a norma. E eu já entrego na norma para ele poder editar. Ele coloca os dados dele, os dados do cliente, os dados do imóvel, e entrega para o cliente dele na norma da ABNT, na norma da NBR, por R$27. Uma única vez. Cara, só posso agradecer, irmão. Primeiro por ser seu amigo, segundo por você ser meu mentor. E espero que esse conteúdo, pessoal que esteja vendo, entenda, os corretores que estejam vendo, entendam o quanto esse mercado
pode trazer ganhos financeiros que vai somatizar muito com a vida da pessoa. Vai somatizar muito com o profissionalismo dele. Ele vai trazer, então assim, tô ansioso para sair logo esse curso aí em janeiro. Cara, quem vem falar comigo, quem vem me procurar sobre esse mercado de avaliação, eu indico você, porque você é um cara que consegue trazer uma didática, consegue trazer uma pedagogia totalmente diferente. Você fala a nossa linguagem, né? Eu já vi muitos cursos aí que é difícil você entender o que o cara tá falando. O próprio curso do Cresce é muito difícil você entender o que está sendo o conteúdo daquilo ali. Então você pode até se certificar um avaliador, mas você não vai saber pôr isso em prática. Né? E você traz essa didática, traz essa pedagogia com a nossa língua, você senta com a pessoa, explica, tal, você tem essa paciência, tem essa vivência, tem esse know-how, essa expertise, então obrigado, só gratidão. Eu que agradeço. Acho que tá bom por aí. Se deixar eu vou ficar falando 4 horas.